Graças a Deus. A palavra de Deus nos diz, em Filipenses 4:8, ela diz: em que pensais? Pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, puro, justo, amável, de boa fama. Se alguma virtude há ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe a sua mente. O que pensais? Tem que ser verdadeiro, respeitável, puro, justo, amável e de boa fama. Porque a tendência é a pessoa pensar muito mal. Ela pensar negativamente, ela pensar erradamente. E com isso, Provérbio 23, verso 7, a Bíblia diz: como você imagina na sua alma, assim você é. Se você pensa errado, você vai viver errado. Não tem como você viver sucesso pensando em fracasso. Mas você vai aprender a renovar a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Você tem que aprender a pensar corretamente. Porque se você pensa erradamente, você vai andar em fracasso, você vai andar em angústia, em tristeza. Então, a tua vitória está na tua mente. Você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Porque como você se imagina, assim você é. E eu digo a você, como você tem se imaginado? Como você tem se imaginado? Como? Muitas vezes você mesmo. Não precisa nem outra pessoa. Você se imagina derrotado, fracassado. Você se imagina desanimado. Você se imagina triste. Você se imagina que você não vai chegar a lugar algum. E com isso você não rompe, você não avança. E hoje nós vamos estar ministrando com o título: não mate o vencedor dentro de você. Porque dentro de você existe um vencedor que está adormecido. E nós vamos acordar esse vencedor hoje, para que Deus te desperte. Porque dentro de você tem um vencedor, mas às vezes você mesmo mata esse vencedor. E como você mata esse vencedor? Você fala mal de você mesmo. Você precisa aprender a falar com você corretamente. Salmo 42, a palavra de Deus nos diz: por que está batido a minha alma? É o salmista conversando com ele mesmo. Por que te perturbas em mim? Ele diz: espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, que é meu refúgio e Deus meu. Você precisa falar corretamente para você. E nós vamos ler aqui 2 Samuel 9, do 5 até 8. Presta bem atenção que é libertador para a tua vida. É libertador para a sua vida. Preste bem atenção. A Bíblia é um manual do homem. O celular tem o seu manual, a televisão também. O carro tem seu manual. E nós temos um manual que é a palavra de Deus. E diz a Bíblia: se seguir por esse caminho, até o louco não erra. E nós vamos ler, preste bem atenção. E é importante você ter uma Bíblia na sua casa, ou no teu celular, para que você leia. A Bíblia, ela, quando você lê, ela vai ler você mesmo. E o único livro que quando você lê, o autor está presente. E diz assim, ó: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatã, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Davi falou com Mefibosete. Agora Mefibosete, ele vai falar com Davi. E Mefibosete, ele fala assim com Davi, ó: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete está falando dele mesmo. Ele está falando que ele é um cão morto. Quem sabe que você, essa semana, não falou que você está quebrado, que você escolheu a pior família para nascer, que tudo dá errado contigo. É Mefibosete falando dele mesmo. Vamos lá. Então se inclinou e disse: quem é teu servo,
para teres olhado para um cão morto tal como eu. Como você tem falado de você? Como você tem falado de você? Às vezes você fala do teu corpo, às vezes você fala da sua altura, você fala do seu salário, da sua casa, e sempre falando mal. Então se inclinou e disse, vai. Aí, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenham dado ao filho de teu Senhor. Feche com teus olhos. Obrigado, Espírito Santo. Neste momento, o Senhor está presente neste lugar. E como nós cantamos que o Senhor nos libertou e somos livres, Espírito Santo, e que cada coração esteja livre para receber a semente da tua palavra, e ela possa prosperar, meu Pai, a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Mefibosete, para que você entenda um pouquinho, você que não conhece um pouco a história, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Ele era neto do rei Saul, Mefibosete. E aconteceu que ele nasceu já no palácio. Ele já era príncipe. A sucessão, ele já era príncipe. Então, Mefibosete, ele era cuidado por uma serva. E aconteceu que teve uma guerra. Saul e seu filho Jonatas vieram a morrer no mesmo dia. E aconteceu que naquela época, quando os reis eram mortos, eles matavam toda a sua descendência. Toda. Então, a serva que cuidava de Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade. Ela pegou ele no colo, começou a correr e largou ele, escapou. E ele teve a infelicidade e quebrou as 2 pernas. E ele ficou defeituoso. E ele foi morar em Lodebar. Lodebar quer dizer um lugar de sequidão, um lugar de escuridão, um lugar terrível. E ele foi morar em Lodebar, porque ele teve que fugir para não morrer. Porque o seu pai e o seu avô foram mortos. E passaram-se um tempo, o rei Davi tinha uma aliança com Jonatas. E ele falou com Ziba. Ziba tipifica aqui o Espírito Santo. Ele falou, porventura tem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Que ele tinha feito um pacto com Jonatas. Ele falou, se você morrer primeiro, eu cuido da tua família, e vice-versa. E aconteceu que Davi estava vivo e Jonatas já tinha morrido, e Davi foi leal à sua promessa, e ele mandou chamar. E Ziba falou, tem um homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas, que está em Lodebar. E Davi falou, vai lá e traz ele aqui. E quando o rei mandou trazer Mefibosete, ele veio meio com medo. Mas o rei falou com ele, não temas. E isso que Deus fala para você nessa noite, não temas. E ele falou, olha, com a aliança que eu tenho com o teu pai, nós somos abençoados pela aliança de Jesus na cruz, amém? E ele falou, você vai sentar comigo à mesa. Você não vai ficar mais em Lodebar, num lugar terrível de sequidão. Você vai ficar comigo na mesa, comer todo dia na mesa do rei. E Mefibosete, ele falou, rei, quem sou eu? Eu sou um cão morto. Eu não sirvo para nada, rei. Rei, eu acho que o senhor se enganou em me chamar. Você veja bem, ele ia subir de nível, mas ele não aceitava que ele podia subir. Por isso muitas coisas você não conquista, porque você não acha que é merecedor. Mas Jesus morreu por você, pagou um alto preço, porque você merece. Mas ele viveu muito tempo em Lodebar, lugar de sequidão, lugar de falta. E a mente dele ficou igual à mente das pessoas de Lodebar. Quem sabe a sua mentalidade é igualzinha à tua família.
Tua família só fala em fracasso, só fala em derrota, só fala em coisas ruins. E você é criado ali. E quem sabe você não fala igual os teus amigos que você anda, ou as tuas amigas. E Mefibosete, ele nasceu no palácio, ele é filho, neto do rei. E ele esqueceu tudo aquilo, que ele com 5 anos foi criado em Lodebar. E às vezes você foi criado num lar que seus pais se separaram, brigava muito teus pais, um lugar de falta, de miséria, um lugar de violência, um lugar que te abusaram espiritual, sexualmente, e você esqueceu que você nasceu no palácio, esqueceu que você é neto do rei, você nasceu para ser príncipe. E ele esqueceu, e quando ele foi falar com o rei, ele falou: eu sou como um cão morto. Um cão morto como eu. Ele não precisava nem, o diabo não precisava nem de fazer nada para derrotar ele, que ele já estava derrotado. Quem sabe você essa noite entrou derrotado nesse lugar, mas Deus vai te colocar na mesa do rei. Você precisa renovar a sua mente. Você não pode matar mais o vencedor dentro de você. Você não acredita em você muitas vezes, mas hoje é dia de você se levantar, sentar na mesa do rei, porque afinal é o rei que te chamou para estar aqui hoje. E quando o rei chama, ele abençoa. Aleluia. E você esquece que você é filho de Deus, amém? Porque a situação, a circunstância te oprime. E você começa a falar erradamente. E com isso a sua vida vai dando errado. Davi teve que convencer Mefibosete: não, rapaz, você vai ficar na mesa do rei. Você vai ficar aqui. Você nasceu para isso. Assim é com você. Eu vou profetizar que a tua mente muda, porque Deus te fez do melhor material. Só que as circunstâncias da vida não podem abalar a tua fé. A tua fé tem que ser mostrada na hora do sufoco. Você diz que tem fé, mas na hora do sufoco você lembra de Lodebar. Não mate o vencedor dentro de você. Às vezes quando você mente, você mata o vencedor dentro de você. Você vai mentindo, você mata o vencedor dentro de você. E o que Jesus, nosso Salvador, a quem nós temos que recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, o que Jesus, ele falava dele mesmo. Você já parou para pensar? O que Jesus falava dele? Jesus. São João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Jesus falando dele. Jesus falou: eu sou a verdade. Ele falando dele. Ele fala: eu sou a vida. Jesus falando dele. E Jesus, ele fala o quê? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. Jesus falava dele: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus falava dele: eu sou a porta. Jesus falava assim dele. E você, fala como de você? Jesus não matava o vencedor que estava nele, que ele sabia que há poder nas nossas palavras. E você às vezes anda desanimado porque você só fala em desânimo. Você anda com medo porque você só fala com medo. Então você mata a tua fé. Quando você fuma, você bebe, você mata o vencedor. Quando você se prostitui, você mata o vencedor dentro de você. Você definha a você mesmo. Então hoje é hora de você lembrar que você nasceu no palácio, que você tem o DNA de Cristo. Então você precisa falar igual a Cristo fala. Amém? Diga assim: eu não vou matar o vencedor que está dentro de mim. Toda palavra que eu falei contra mim, hoje eu quebro toda palavra contrária, porque Jesus me trouxe nessa terra para fazer a diferença. Jesus me fez
para ter vitória, para ter milagre e para vencer qualquer adversidade nessa terra. Por isso, nós somos mais que vencedor. Não mate o vencedor dentro de você. Não mate o vencedor dentro de você. Você precisa levantar esse vencedor, amém? Como eu falo, amanhã você acorda, você vai lembrar, segundou, amém? Amém? Segundou, porque está alegre só na sexta. Segundou, você precisa, não mate o vencedor dentro de você. Então fale igual Jesus. A minha vida vai dar certo. Eu posso estar com dificuldade e em problema, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou vencer. Não importa a situação. Eu atendi um rapaz em Concórdia. Ele era um cabeludão assim, quase tipo eu assim, né? E ele largou a namorada. Ela foi para Florianópolis. Ele começou a matar o vencedor que estava nele. Ele entrou em depressão. Ele ainda ia para o trabalho e voltava para o quarto. Cobria a cabeça. Nem comia direito. Você veja bem. Ele estava matando ele mesmo. Ela me largou. Acabou minha vida. E ele começou em nossa célula. Nós começamos a atender ele. Por isso que é importante você participar de uma célula. É um lugar onde as pessoas querem o teu bem. E você precisa entender que o ambiente faz a diferença na sua vida. E ele começou a vir a célula. Daqui a pouco nós fomos orando com ele. Falando com ele, não rapaz, calma. Deus, Ele tem o melhor para você. Que quando a gente perde alguma coisa, está em problema, a gente pensa que terminou tudo. Às vezes terminou para a gente, mas para Deus é o começo. E aconteceu, eu fui falando com ele, orando com ele, e ele começou a vir na célula, e ele não ia na igreja. E daqui a pouco ele começou a ir na igreja. Ele começou a ir na igreja, começou a ir. E um dia lá eu vi ele muito feliz. Eu falei, mas tu tá feliz demais, Pé. Tu tá feliz demais. Porque ele já estava em zoinho em outra menina. Quando você tira o foco do problema e coloca na solução, vai começar a dar certo. Amém? Eles gostaram. Ele estava com os olhos na derrota. Ele não levantava da cama. E ele começou a se arrumar melhor. Eu falei, mas tu tá diferenciado, né? E aconteceu, eu que batizei ele. E quando eu batizei ele, era mais de 180 pessoas. Batizei ele. E eu vi quando ele levantou da água, uma menina gritou demais lá. Ela estava esperando ele sair da água para dar o bote, né? Então eu falei com ele, mas é muita torcida, hein, cara? E aconteceu, eles começaram a namorar, ele saiu da depressão, casou com ela, e ele tinha um talento dele escondido. Ele era guitarrista, mas muito bom. Quando ele começou a olhar para o lado correto, ele parou de matar o vencedor dentro dele, Deus até fez ele casar. Aí, ó. Aí. Mas como você vai casar se você se acha feio? Se você se acha feio, imagina os outros, né? Não, se coloque, não. Eu não sou um cão morto, não. Amém? Se coloque. Porque senão você mata você mesmo. A pessoa vai no espelho. Tem uns que não conseguem nem olhar no espelho. É defeito no cabelo. É que é meu corpo. É que é isso. Não. Deus não errou quando te fez. Amém? Não mate o vencedor dentro de você. Chega, comece a mudar a tua mentalidade. Muda a tua boca. Muda a tua vida. E você decide. Esse rapaz ficava lá. Mas quando ele decidiu se levantar, começou no culto. Gente, o culto funciona.
Mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. E acontece, por isso é aquela luta para você vir a culto. Porque Satanás sabe, o dia que você vem, meu querido, não tem. Você sai daqui pilhado, ativa a tua fé, e você começa a semana voando em nome de Jesus, e Deus abre porta mesmo. Que Deus continua sendo o mesmo. Mas se você não entender, quer ver? Vamos ver aqui, Juízes 6. Juízes 6. Presta atenção. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Que palavra top, né? Falei para o teu irmão, para a tua irmã aí. O Senhor é contigo, homem, mulher valorosa. Diga aí, diga aí. Diga. Às vezes você fica forte quando o teu amigo está do lado, quando a tua amiga. Não, você tem que entender que o Senhor que está contigo. E você e Deus é a maioria. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu. Deus falou: eu sou contigo. E Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor é conosco, porque isto nos sobreveio. Você está comigo e eu estou cheio de problema. Você está comigo e parece que a bênção não chega. Mas o Senhor já falou: eu sou contigo. E ele está confiando mais em Lodebar do que confiando naquilo que Deus diz. Então, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ele falou: Deus nos abandonou. Uma coisa eu posso falar para vocês: a gente pode abandonar Deus, mas Ele nunca nos abandona. Ele sempre está de braço aberto para te receber. Tanto que em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos te aliviarei. Mas nós que temos que estar em Deus. E aconteceu que então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus falou com ele: o Senhor é contigo. Ele falou: se o Senhor fosse comigo, não ia acontecer tudo isso aí que está acontecendo. Aí Deus voltou a falar com ele. Deus é paciente com a gente, né? A gente que não é paciente com as pessoas, mas Deus é paciente com a gente. Deus falou com ele: vai nessa tua força, eu sou contigo. Sinal que ele tinha força, amém? Sinal que você tem força para se levantar de qualquer fracasso, para se levantar de qualquer situação adversa. Vai na tua força. E ele disse: ai, Senhor meu. A gente aprende a ser vitimista com facilidade, né? É mais fácil falar de derrota do que falar de sucesso. É mais fácil falar de fracasso do que você falar de vitórias. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? O Senhor não conhece a minha esposa. Você não conhece a minha sogra. Você não conhece meu esposo. Ele falou assim para Deus: eis que a minha família é mais pobre em Manassés. E Deus falou: é verdade? Eu não sabia. Eu não sabia. Para Deus foi novidade. Deus conhece a tua vida. Ele fala que você tem força porque você tem força dentro de você, que Ele colocou aí. Mas você às vezes que mata o vencedor. Mas hoje é dia de você acreditar naquilo que Deus diz para você. E ele diz: eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. Se diminuindo o tempo todo. Mefibosete falou: eu sou um cão morto. Gideão falou: eu sou menor, minha família é mais pobre. Puxa vida, eu moro em Xanxerê. Se eu morasse em Chapecó, ou se eu morasse numa capital, será que o Deus de Chapecó é diferente de Xanxerê? O Deus da capital é diferente de Xanxerê? Mas só que às vezes a pessoa ela pensa que tem que mudar de lugar para mudar a vida dela. Quem tem que mudar a mentalidade é você. Você.
E quando você muda, tudo muda. Então, não mate o vencedor dentro de você. Quando você não ora, você mata o vencedor dentro de você. Quando você não lê a Bíblia, você mata o vencedor dentro de você. Quando você não jejua, você mata o vencedor dentro de você. É, pastor, mas a carne é fraca. É mesmo. Mas você esquece do final do versículo. E o espírito é forte. Mas quem você tem alimentado mais? Quem? Quem você tem alimentado mais? Se você alimenta mais com as coisas da carne, aí a carne é forte. Mas se você alimentar mais com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito, a tua carne não vai prevalecer contra o teu espírito. É quem você alimenta mais que ganha. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo de novo. Que Deus paciente, né? Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Deus disse: eu vou te dar vitória. Não importa o tamanho do exército deles. Não importa o tamanho da sua dívida. Não importa o problema no seu casamento. Não importa o problema na sua empresa. Não importa o problema no seu emocional. Importa você confiar que o Senhor é contigo. E a gente às vezes não usa isso porque a gente não quer usar. Porque a gente bota a força aonde quer colocar. Porque não existe falta de tempo. Não existe falta de força. Existe falta de interesse. Agora, quando você entender: não, eu não vou matar mais o vencedor dentro de mim. Porque você só vai pensando errado, fala errado. E aí você também começa a falar dos outros errado. Como você está mal, a boca fala que o coração está cheio. Você começa a falar mal e você vai contaminando todo o teu ambiente, contaminando toda a tua vida. E sendo que você que está matando você. Mas vamos ver aqui para a gente finalizar. Aqui vamos ver. Primeira Crônicas 4:9. Preste bem atenção, que nós vamos encerrar. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Então foi Jabez mais brilhante que seus irmãos. Preste bem atenção. E sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. O nome dele era Jabez porque a mãe dele sentiu muita dor no parto, quase morreu. E ela falou: então vou colocar o teu nome de muitas dores. Você vai ser um piá que vai ter muita dor, vai ter muito problema. E quantas mães não amaldiçoam o filho, né? Quantos pais não amaldiçoam o filho? Quantos filhos não amaldiçoam o pai? E ela colocou o nome dele seria: você vai sofrer. E muitas vezes, por você ter vivido em Lodebar, em situações terríveis, a tua mentalidade está lá ainda. Por isso você pratica coisas lá de Lodebar, mesmo já saindo de lá. E foi Jabez o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Preste bem atenção. A mãe dele falou. E às vezes você fica chorando que teu pai que falou, que teu pai não te ajudou, que teu pai não te criou, que tua mãe te abandonou. Aquilo que teu pai ou tua mãe te fizeram, se você se posicionar, quebrar aquelas maldições, você vai viver uma vida totalmente do que eles falaram para você. Aí você veja bem o que ele falou. Ele foi determinado pela mãe: tu vai ter dores, tu vai sofrer, teu casamento vai ser terrível, teu negócio nunca vai bem. E ele disse assim, porque Jabez invocou o Deus de Israel. Primeira coisa, ele orou, coisa que você às vezes não faz. E às vezes quando faz como a Ivone do Chico falou que ela orava. A Ivone falou que ela, quando orava, ela estava muito cansada em casa,
E ela falava: Deus, o Senhor sabe, a minha oração é a mesma de ontem. Que legal. Ô, pronto, já acabou. Deus. Não, Jabez invocou o Deus de Israel. Você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Deus é ilegal na terra. O único meio de você falar com Ele é pela oração. Mas às vezes você mata você mesmo. Mas eu não tenho força para orar. Se você não tem força para orar por você, dizendo, ele falando: se me abençoares muitíssimo. Que cara ousado, né? A mãe falou: tudo vai dar errado, vai dar errado. Ele falou: eu vou buscar o Deus que pode mudar essa situação. E ele invocou a Deus e falou: se o Senhor me abençoares muitíssimo. Muitíssimo é o superlativo absoluto. Mais. E a gente às vezes, né? Deus, se o Senhor me der essa ração, tá bom, né? Se o Senhor me der, eu não quero ficar rico. Se der para viver, não é assim que tu pensa. É que você não tem ousadia para pedir a Deus. Porque em Lodebar não te ensinaram que você pode prosperar 100 por 1. Então, ele falou: Deus, eu não quero pouco não. Porque ele sabia o tamanho do Deus dele. Ele falou: se o Senhor me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares. Você veja bem, o cara que a mãe falou que ia estar com dor. E ele diz: e a tua mão foi comigo. Deus, vai comigo, Deus. Me direciona, Espírito Santo, naquilo que eu for fazer. E fizeres que do mal não seja afligido. A mãe dele falou: tu vai ter dores. Ele falou: Deus, quebra essa maldição na minha vida. Do mal eu não quero ser afligido. Ele quebrou a maldição na vida dele. Quebre as palavras contrárias que foram ditas contra você. Quebre. Peça a Deus muito. Deus é um Deus de abundância. E o que aconteceu? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Se ele fez com Jabez, também ele vai fazer com você. Mas seja ousado no pedir. Peça muito, peça grande, porque o teu Deus é grande. Você precisa acreditar. Não mate o vencedor dentro de você.